Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Seguir nosso Senhor Jesus Cristo é uma grande aventura de amor. Hoje celebramos Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, uma das grandes seguidoras de Jesus. Eu gostaria nesta homilia de falar um pouco da vida desta santa, que é tão significativa na vida da igreja, primeiro por ser doutora, depois também padroeira das missões. Inclusive nós estamos neste mês de outubro, vivenciando o mês missionário. Depois gostaria de trazer 3 imagens muito sugestivas de Santa Teresinha para aplicarmos também na nossa vida. Quando Teresinha estava prestes a morrer, muito doentinha, uma de suas irmãs, que não tinha muita apatia com ela, não tinha muita proximidade, disse a outra: o que a nossa madre vai escrever de bom sobre Teresinha? Ela não fez nada. Hoje nós estamos aqui celebrando, invocando, agradecendo a Deus por esta que não fez nada aos olhos do mundo, aos olhos daquela irmã, aos olhos de tantos outros, mas que constituiu uma vida interior com Deus de tamanha profundidade. Era muito comum na época de Santa Teresinha que a madre escrevesse uma carta, que esta carta fosse enviada para todos os carmelos, apresentando as virtudes heróicas daquela que faleceu. Por isso que aquela irmã, aquele roupante de maldade, falou isso sobre Santa Teresinha. Não havia nada para escrever sobre ela. É impressionante que a vida de Santa Teresinha, desde a estruturação da sua família, sempre foi um grande sinal de Deus. Ela teve outros 6 irmãos, sendo que 2 faleceram, os 2 homens, e sobrou ela e mais 4 irmãs. Todas irmãs com uma sensibilidade espiritual muito grande. E a vocação de Teresinha começou a se revelar aos 4 anos de idade. Ali ela se sentiu profundamente incomodada com o chamado de Jesus, que seria o seu divino esposo. Então Teresinha foi crescendo, perdeu a sua mãe, teve no seu pai uma grande força para poder seguir a sua vocação, até que com 13 anos de idade, Teresinha queria entrar no Carmelo, mas não era permitido entrar no Carmelo sendo menor de idade. Então ela conversou com um padre que era responsável. Esse padre disse que não poderia entrar no Carmelo. Então, quando ela teve a oportunidade de se encontrar com o Papa na Itália, devido a uma missão, uma peregrinação de muitas pessoas de Lisieux até a cidade eterna, Roma, ela em um momento se aproximou do Santo Padre e pediu ao Santo Padre para poder entrar no Carmelo com 15 anos de idade. O Papa não conhecia aquela jovem, mas tinha ali do seu lado alguém que a conhecia, que era o padre que havia dito que ela não poderia entrar sendo menor de idade. Então, Teresinha recebeu do Papa a resposta que pouco tempo depois seria uma confirmação na sua vida. O Papa disse a ela: se for da vontade de Deus, você entrará no Carmelo. Pouco tempo depois, antes de completar a maioridade, Teresinha entra no Carmelo. Não teve no Carmelo uma vida fácil. A gente olha a vida dos santos, né, a beleza, as fotos, os retratos, muitas vezes a gente acha que aquele santo teve uma vida muito fácil, muito simples, mas não. Por ser muito jovem, Teresinha era muito humilhada por muitas irmãs e tinha uma grande desconfiança, sobretudo, da sua superiora. Mas aos poucos Teresinha foi crescendo espiritualmente dentro do Carmelo. Mas muito jovem,
perdeu a sua vida, ou nós ganhamos ela como intercessora, aos 24 anos de tuberculose, porque a sua região era uma região muito fria, então ela adquiriu esta doença e pela realidade e as circunstâncias não foi capaz que ela se restabelecesse. Agora, há 3 imagens de Teresinha que ela cultivou na sua vida espiritual, que é profundamente bela e que deve nos ajudar também a seguirmos nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro, ela tinha uma imagem muito linda, que a sua vida era uma barquinha, e nesta barquinha havia alguém que conduzia. Este alguém era um timoneiro. Timoneiro é aquele que conduz o timão em uma grande embarcação, em um navio. Para ela, o timoneiro era nosso Senhor Jesus Cristo, que ela chamava de divino timoneiro, e era Jesus que a conduzia por todos os lugares. Vejam, é muito fácil você conduzir uma embarcação grande em uma tempestade, mas é muito difícil em uma pequena embarcação, uma barquinha, você conduzir aquele objeto. Teresinha se sentia muitas vezes nas tribulações amparada por Jesus, que fazia com que todas as tribulações, todas as inquietações pudessem se acalmar e ela levar a sua vida de acordo com a vontade de Deus. Segunda imagem era da águia. A águia é um animal muito nobre no universo das aves. E a águia, ela tem uma grande capacidade de visão. A águia de um monte elevadíssimo é capaz de ver um camundongo caminhando aqui. E ela desce para pegar aquele camundongo. Teresinha dizia que ela não era uma águia, porque ela não tinha uma visão e uma sensibilidade tão profunda, porque ela se achava muito simples. Mas ela dizia que era um passarinho. E ao ser um passarinho, nós temos depois aquela canção, que na verdade é fruto dos escritos de Teresinha, que diz: águia não sou, meu Senhor, mas trago somente o olhar. Passarinho é o que sou nas mãos do meu Senhor. Dizia isso com muita frequência, porque ela se confiava a Jesus, se colocava nas mãos daquele que de fato era o que verdadeiramente cuidava da sua vida. E por fim, a imagem das rosas. Teresinha é conhecida como a santa das rosas, e tanto ela como as outras irmãs do Carmelo tinham o costume de toda noite pegar as rosas, as pétalas de rosas que havia no Carmelo e jogar no Cristo crucificado, uma escultura enorme que tinha no meio do Carmelo. E ali elas ficavam brincando, quem iria conseguir atingir o rosto de Jesus com as pétalas primeiro. Vejam a sensibilidade e o amor de Teresinha por Jesus. Reconhecer que por meio desta flor tão bonita, o Criador é mais belo do que uma rosa, porque o Criador é aquele que dispôs todas as coisas neste mundo. Estas 3 imagens evocam uma pureza e uma profundidade muito grande na vida desta mulher, que deve fazer com que o nosso coração também busque, por meio dos seus ensinamentos, por meio da sua doutrina espiritual, vivermos conforme a vontade de Deus, e não conforme a nossa vontade. Por fim, Teresinha dizia que quando fosse para o céu, faria chover rosas, faria chover muitas bênçãos de Deus para cada um dos seus devotos, ou todos aqueles que pedissem intercessão a ela. Nós possamos colher estas bênçãos por intercessão desta grande santa, para crescermos mais no amor a Jesus e à igreja, assim como ela